de hoje, que é espectro autoimune, a gente vai conversar um pouquinho sobre o próprio processo de evolução das doenças autoimunes. Esse é um dos primeiros capítulos, provavelmente, de diversos livros que abordam o assunto, né? Livros que são sobre autoimunidade, né? Livros mais recentes, né? Conteúdos mais recentes, exatamente que tem se atentado, né, para esse aspecto da evolução, tanto no processo de adoecimento quanto no processo de remissão. Bom dia para quem já está entrando aí. Se puderem curtir, inclusive, essa live aqui, né, para que seja entregue para mais pessoas. Dá um oi quem que é novo aqui, que é sempre bom saber se tem gente nova por aqui. É comum de terem pessoas novas, então, rapidinho, eu sou a Samara, sou médica e trabalho com uma abordagem da medicina funcional, especialmente para prevenção e tratamento de doenças autoimunes. Bom dia. Então, o conteúdo aqui da página é bem voltado para esse aspecto, principalmente de doenças inflamatórias, né, entre as quais estão as doenças autoimunes. Então, eu trago muito desse conteúdo, dessa nova abordagem e nova visão, os novos conceitos que vêm surgindo aí nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente para que a gente possa também prevenir e tratar de forma melhor e integral esses problemas, tá? Hoje o tema é sobre o espectro autoimune, como eu disse. É um ponto bem importante para ampliar a visão sobre esses novos conceitos mesmo da autoimunidade, especialmente porque na prática, inclusive, eu vejo muitas pessoas comentarem que às vezes passaram anos até conseguirem um tratamento melhor, até entenderem de fato o que estava acontecendo, ou às vezes até terem um diagnóstico. E isso, em parte, é pelo desconhecimento dessa questão do espectro autoimune, né, que é um conceito, inclusive, que extrapola doenças autoimunes. A gente poderia usar esse conceito para aplicar para diversas outras doenças crônicas, né, no sentido do processo de adoecimento. Quando a gente para pensar, por exemplo, que o Alzheimer ele começa cerca de 40 anos antes do diagnóstico, né? O que se foi feito durante esses 40 anos aí que não mudou a história natural, né, que culmina no diagnóstico de Alzheimer. Então, obviamente tem muita coisa que poderia ser feita, tanto para evitar ou, na pior das hipóteses, para adiar esse processo. Se esse processo de evolução fosse diagnosticado em fases mais precoces, né? Não simplesmente ali quando já tem todo um conjunto de alterações que permite fechar o diagnóstico clínico, laboratorial, aí seja mais o que for. Então, parte do objetivo também de entender todo esse processo é que a gente possa atuar na história natural de evolução desses problemas, que de natural não tem nada, é uma história que já entrou aí num viés, né, numa alteração metabólica, num desmetabolismo bem importante. Então, o que a gente quer com esse processo também de entendimento é mudar desfecho, que é completamente possível, né? E é por isso, inclusive, também que a gente fala sobre prevenção de doenças autoimunes. Antigamente, se tinha muito enraizado, o que hoje ainda a gente percebe que né, em virtude desses conceitos anteriores, de que a doença autoimune é algo genético. Ah, não, isso aqui não tem muito o que fazer, também não tem muito tratamento, porque é uma doença genética, então o máximo que dá para chegar é nisso aqui. Não é assim, né? Isso é um paradigma que tem que ser quebrado, tanto dentro do ambiente profissional quanto do ambiente não profissional também. É importante que as pessoas saibam que isso não existe mais, né? Isso aí já foi uma época que passou, deixou de existir, e a gente tem aí contato com diversos novos conhecimentos. Então, ainda que você esteja diante de um profissional que não tenha essa visão, você pode ir em busca de outros, porque esse conhecimento já existe, né? A gente não está mais limitado
a genética quando a gente fala de doenças autoimunes. Então, se a gente não está limitado à genética, a gente pode prevenir e a gente pode tratar de forma melhor, né? Que são dois grandes pilares aí da autoimunidade. Então, no talk de hoje, né, ele realmente surgiu dessa necessidade de compreensão da complexidade da doença autoimune, inclusive desse processo, né? Quando a gente fala em espectro, a gente está falando de um processo de autoimunidade e retomando essa questão de que a doença autoimune ela não nasce da noite para o dia, assim como nenhuma outra doença crônica brota do nada. Ela passa por um caminho aí e nesse caminho tem diversas peças que formam um quebra-cabeças. Então, é exatamente nesse processo de desvendar cada peça, né, entender onde que ela se encaixa, que a gente vai formar uma imagem melhor e tanto para entender esse processo, né, como que ele surgiu de forma melhor, como também para tratar de forma melhor. É claro que isso demanda tempo, então ontem eu ainda coloquei aqui um post em que eu mencionei, né, o seu corpo precisa de tempo, é porque a gente precisa de tempo para tudo, tempo para compreender, tempo para mudar, né, a natureza não dá saltos, não dá pulos, é sempre um mecanismo dinâmico e processual mesmo, tá ok? Então, também quando a gente parte do tratamento, né, demanda um tempo para se consertar aquilo que foi desarranjado. É importante entender também que, assim, quando a gente fala em espectro, né, a gente retomando essa questão do processo, a gente não está em busca simplesmente de um nome, né, porque a medicina também, nos seus conceitos tradicionais mais antigos, né, ela está muito focada em nome, porque depois que você tem um nome, aí você tem um protocolo, depois que você tem um nome, você tem um remédio, né, depois que você tem um nome, você tem uma forma ali de certa maneira engessada para tratar aquele problema. Quando a gente fala em espectro, eu não preciso necessariamente de um nome, né, até mesmo porque o nome está numa escala dentro desse espectro mais avançado, né? Tá num ponto mais avançado, que é o que eu vou retomar com vocês dentro desse conceito aí de espectro. Então, é por isso que a gente fala também que o tratamento é muito individual, porque a partir do momento em que você dispensa nomes, você vai tratar o ponto em que aquele paciente, que aquele indivíduo está, né, dentro ali do seu conjunto de sinais, de sintomas, de alterações laboratoriais, e seja mais o que for, tá? Então, isso é bem importante. E outra coisa importante é o seguinte, que quando a gente também dá nome, é como se a gente fixasse o problema em determinado ponto. Ah, é esse órgão que tá com problema. Ah, é aquele outro, né? Ah, é aqui. Não, não é aqui nem ali, gente. Quando a gente fala especialmente de doenças autoimunes, quem está doente? Não é um órgão, não é um pedaço, é o sistema imune. Então, independente da fase em que o indivíduo se encontra dentro desse espectro, eu vou ter que tratar o sistema imune, porque é ele que está doente. Então, esse é um ponto bem importante. E onde que está o sistema imune? Esse é outro ponto também que é bem importante de ser compreendido. O sistema imune ele não está num lugar só. O sistema imune ele é composto de diversas células, tem grandes subsistemas dentro daquilo que a gente chama de sistema imune, né? Por exemplo, tem um sistema imune intestinal que corresponde ali a 70, 85% dessas células aí, desse conjunto, né, estão ali no intestino. Então, ali tem um grande ponto do sistema imune. É claro que à medida em que eu vou falando isso aqui, vocês vão começar a pensar por onde que tem que passar também o tratamento. Então, um grande ponto do sistema imune está ali no intestino. Outro grande ponto do sistema imune está no fígado. Outro grande ponto no cérebro, porque dentro do cérebro também tem células do sistema imune, inclusive para fazerem a faxina. E daí vocês pensam o seguinte, sistema imune limpa, né? Ele faz a faxina do corpo. Se esse sistema imune está comprometido de alguma forma, essa faxina está comprometida, tá bem? E outro grande ponto são as próprias células brancas, né? Os glóbulos brancos que, quando a gente fala em sistema imune, a gente acaba retomando a esse aspecto aí. Agora sim,
essas células, elas não são estáticas. Essas células estão constantemente circulando, comunicando umas com as outras, né? Levando informações e captando informações. Então, daí a gente entende, portanto, que a doença autoimune, né, que é um problema no sistema imune, ela acontece no corpo inteiro, né? Por quê? Porque as células que participam dessa rede estão o tempo inteiro em movimento, né? Levando e captando informações, trocando, cruzando ali dados, tá? Então, a doença não é focada, ela é necessariamente sistêmica. Então, o trabalho do tratamento de doença autoimune é tratar o sistema imune, né? E todas essas informações que estão conjugadas aí nesse processo de autoimunidade, tá? No talk, há 15 dias, acho que foi esse, há 15 dias que eu fiz aqui, tá até aqui na página ainda, eu falei sobre o tema de onde surgem as doenças autoimunes. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, eu acho que vale muito a pena ir lá, porque assim, como eu disse, quando a gente fala em doença autoimune, a gente tá falando de um jogo de quebra-cabeças, então são diversas peças com as quais a gente tá lidando. Lá naquele talk, eu mencionei para vocês alguns aspectos, aqui eu vou mencionar outros. Aqui, inclusive, quando a gente fala em espectro autoimune, a base do conceito é uma base fisiopatológica, assim, física mesmo, de evolução de dano celular para dano de tecido, para dano de órgão, tá? E todo esse complexo de degradação mesmo de uma parte física. Então, naquele talk, vocês vão ter contato com outra visão, assim, outras peças desse surgimento da doença autoimune, e aqui vocês vão ter contato com outros elementos, tá? No curso que eu dou sobre doenças autoimunes, que não estão com as vagas abertas ainda, mas em breve a gente vai abrir, tem uma aula específica só sobre o processo de evolução das doenças. Então lá, claro que eu falo com muito mais profundidade sobre o assunto, né? E de forma muito prática também, para que se possa fazer essa aplicação individual, né? Como que eu aplico isso aqui na minha vida, tá? Então hoje, nesse talk, a gente vai ter uma visão global, assim, né? E passar por cima desse tema, mas que com certeza vai trazer elementos novos para vocês. Então, o espectro autoimune, quando a gente fala sobre ele, a gente está falando basicamente de dois pontos que estão em extremos diferentes. Um desses extremos é a saúde total, né? É um ponto em que a pessoa está completamente bem. E qual que é o outro ponto? O ponto em que se teve um diagnóstico, né? Sabidamente, comprovadamente, tem alguma coisa ali que já deu errado, de certa forma, né? Já tem um grau de lesão, isso aqui tem até um nome, né? Que é o nome que a gente dá dentro da medicina tradicional. O que tem no meio? Um processo evolutivo, né? Diferentes graus evolutivos de adoecimento ou de saúde, né? Dependendo do ponto de vista aí em que se olha, e que são pontos dinâmicos, não necessariamente estáticos. Então, é isso, em que ponto você está, né? Quando você vai ao médico ou outro profissional da saúde em busca de uma avaliação, em busca de prevenção, é importante ter noção em que ponto você está aí nessa escala do espectro autoimune, tá ok? Ontem, por exemplo, eu fiz a reavaliação com uma paciente que vinha num processo de melhora, já chegou para mim com um diagnóstico de doença autoimune, né, com uma doença, e a gente vinha desde o começo num processo de melhora gradativa, né, até que ela teve um processo de piora, né? Pioraram os sintomas, pioraram os exames. Então, por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a pessoa tem a ilusão de que depois de iniciado um processo de acompanhamento, de tratamento, ela vai seguir por uma escala de ascensão linear, né, numa linha reta, e não é assim, gente. Então, quando eu falo que esse processo é dinâmico, é porque intervém diversos fatores aí e que podem te jogar para frente ou para trás, né, movimentar em diferentes sentidos. Qual que é o nosso papel? Um dos grandes papéis que a gente tem é exatamente reconhecer que fatores foram esses. Então, a gente sentou e vamos ver o que aconteceu. O que tem aqui, que peças foram essas que foram mexidas e que acabaram dando essa desequilibrada aqui
nesse processo que você vinha percorrendo. Então, uma vez identificado, a gente atua naquilo ali para continuar aquele processo. Mas é bem provável que outras oscilações surjam, né? Então, é preciso ter consciência disso, até mesmo para quê? Para que, diante de um fato desse, a pessoa não se desanime, não se frustre, né? Porque isso acontece, né? Isso acontece e isso faz parte do processo, é esperado porque a gente está diante de diversos fatores aí que podem intervir na evolução, tá? E nessa mudança dentro do espectro autoimune. Então, isso. Outro ponto é o seguinte, como eu disse nessa abordagem do espectro, tem alguns sintomas que não são óbvios, né? À medida em que a gente vai se conectando e aprendendo a reconhecer os sinais do corpo, a gente espera que os mínimos sinais já sejam reconhecidos e identificado o que está ligado àquela oscilação que houve ali. Mas isso é também um processo de autoconhecimento, inclusive, né? Para reconhecer esses fatores e atuar diante deles, tá bem? E outro ponto importante também, né, que a gente fala tanto de sintoma dentro desse espectro, é o seguinte: o sintoma não é o início. Se o paciente, o indivíduo, chegou ao ponto de ter sintoma, esse sintoma não começou ali. Por que esse sintoma foi desencadeado? É claro que houve todo um mecanismo anterior que culminou com o sintoma, tá bem? Então, esse também é outro aspecto importante, até mesmo porque a gente vive ainda dentro de uma cultura médica, científica, né, da área da saúde, que tende a normalizar diversos sintomas. Então, às vezes o paciente tem uma dor, não, é normal. Tem um inchaço, não, isso não é nada demais, é normal. Tem uma fadiga, né, tem uma alteração de sono. Então, assim, são diversos sintomas que dentro de uma visão tradicional mais antiga são vistos como normais. É claro que isso não é normal. Então, toda vez que você ouvir aquela frase, não tem nada não, tá tudo normal, mas se você sentiu alguma coisa, é óbvio que isso não tá normal, né? Então, faça-se essa pergunta: isso é normal ou isso é comum? Porque comum realmente pode ser, né? A gente vive num estilo de vida, assim, bem padronizado, com diversos estímulos negativos, então, de certa forma, a gente espera que surjam sintomas em virtude de alterações que ocorreram previamente. O que não quer dizer que isso seja normal. Se essas alterações ocorreram, elas têm que ser identificadas para que a gente possa atuar e modificar essa história que vem acontecendo aí. Por quê? Né? Por quê? Primeiro, porque você lança mão da possibilidade de resolver esse problema. Segundo, que você, nesse processo aí de intervenção, tem a oportunidade de evitar que outros sintomas surjam, que você evolua para o processo de um diagnóstico, né? Porque essa é a importância do espectro, né? Você entender que a partir do momento em que determinado problema que te levou a um sintoma não foi resolvido, isso aí vai continuar em andamento, vai continuar em progressão, em evolução. Isso não é estático, né? Mais uma vez, a gente não está trabalhando com questões estáticas, necessariamente é um movimento dinâmico. Então, quando você toma lá um analgésico, seja por que motivo for, você usa um anti-inflamatório, você tem que ter noção se você está realmente resolvendo o problema ou se você está no nível de eliminar um sintoma, né? Ou mascarar, né? Porque se a base ali do problema, né, não for resolvido, isso vai continuar em progressão, tá? Muitas das vezes os sintomáticos, como eu mencionei, o analgésico, o anti-inflamatório, não está resolvendo o problema na raiz. E aí você continua dentro do espectro em evolução. Tá bem? Então, esses são alguns pontos importantes que eu queria chamar a atenção de vocês. E dentro disso, dentro desse processo, entender que a evolução desse processo significa uma deterioração da saúde, né?
Quando a gente faz uma avaliação ampla dos pacientes, por exemplo, a gente sempre faz um rastreio de autoanticorpos, porque a presença de atividade autoimune, a presença de autoanticorpos é um marcador importante dessa deterioração da saúde. A partir do momento em que você tem produzido anticorpos que atacam determinado órgão, determinada glândula, isso ali já é uma escala de lesão mesmo de célula, de tecido, de órgão, ainda que você não tenha sintomas. Mas é muito provável que andem juntos os sintomas e a presença de autoanticorpos, ainda que isso não tenha sido identificado ainda, tá? Então, é importante identificar esses fatores, como eu disse, não só no nível de sintoma, mas até mesmo em nível de exames laboratoriais, né? Às vezes a gente observa que pequenas oscilações na atividade autoimune correspondem importantes mudanças em sintomas, em piora mesmo de sintoma nos pacientes. E outras vezes, o paciente já está com os anticorpos altíssimos, né, e não vê lá tantas oscilações. Mas é claro que se a gente for fazer uma avaliação mais detida, a gente vai identificar que esse paciente tem sim queixas aí, alterações sintomáticas na sua história, tá bem? Mas cada um tem a sua história de maneira muito individual, tá? Nessa própria evolução de sintomas, de percepção, de incômodo, e tudo isso tem que ser levado em conta também, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão do espectro autoimune, né? Como eu disse, esse conceito, ele extrapola a autoimunidade. Isso aí pode ser entendido de forma mais ampla para o próprio processo de evolução das doenças, sejam elas quais forem, tá? E o quanto antes você identificar esse problema nessa escala evolutiva, maiores são as suas possibilidades de impedir a evolução e de consertar ali determinada deterioração que potencialmente possa ter ocorrido. Tá ok? Tem alguma dúvida? Se não tiver, esse talk é para ter essa visão ampla sobre o assunto, tá? E a gente vai continuar sobre esse tema e outros mais sobre autoimunidade em próximas oportunidades, tá bem? Então, obrigada, gente. Um beijo para vocês. Se tiverem dúvidas, depois vocês podem mandar por direct aqui, eu abro caixinha e a gente vai conversando, tá ok? Um beijo, até mais.